Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o quadro de Papo com a Lei, para a gente conseguir falar e desmembrar o que realmente são essas leis que a gente vê por aí. E hoje eu recebo com muita honra aqui a Majô, que é presidente da Câmara de Vereadores daqui de Maringá, aliás, a primeira mulher presidente aqui da Câmara. Obrigada, Majô. Oi, Érica, olá você que está nos acompanhando. A gente fica muito feliz de poder falar sobre esse assunto que é tão importante, né? A gente sabe que tem lei, que tem norma para tudo. E é importante a gente poder falar um pouquinho sobre elas, como começa, né? Quais são as principais ideias. E a gente fica feliz em ter a oportunidade de explicar um pouquinho desse bastidor aí. Majô, conta pra mim como é que é a sua história. Como que você chegou aí como presidente da Câmara de Olha, Vereadores? você acredita que depois que eu assumi a presidência, escutei uma vez a pessoa falando, nossa, mas foi tão rápido, né? Você entrou vereador e já se tornou presidente da Câmara, primeira mulher da história. Olha, meu querido. Não sabe como foi, Ixi, né? não é assim não, né? Eu entendo que do momento que eu estive com o mandato e elegi presidente, pode até parecer que foi algo rápido, né? Mas tem uma construção anterior muito, mas muito intensa. Foram 12 anos até eu ser eleita vereadora aqui em Maringá. Isso é tempo, É hein? tempo. E eleição não é igual Natal que tem todo ano, não. Eleição é de 4 em 4. Então, eu saí em 2012, em 2016, em 2020, só fui me eleger em 2024, né? Vereadora aqui em Maringá. Foi persistente. E persistente, resiliente. Claro que a gente precisa avaliar, né? A minha votação foi subindo. A gente tem outros objetivos na eleição, igual empreendedor, né? A gente não tem só um objetivo do nosso negócio, a gente tem várias metas, vários objetivos. Então, a gente, ao participar de uma eleição, tem o objetivo sim de ser eleito, mas tem outros objetivos, outras metas a serem alcançadas. Aumentar a votação, ou entrar em um nicho diferente de atuação, Específico, né? específico, ou a gente fazer mais votos em um bairro determinado. A gente tem outras metas. E no decorrer desses 12 anos, eu fui atingindo outros objetivos secundários, além do objetivo principal, né? Que era ser eleita vereadora. E eu entendo que eu também não estava pronta para assumir uma cadeira na Câmara antes, não. Hoje, conhecendo os bastidores ainda Tá vendo mais como eu funciona, conheço. né? Então, eu vejo que Deus me preparou. Eu preciso 12 anos para me preparar para a gente ter uma construção sólida daqui para frente. Então, foram 12 anos. Quando a gente venceu a eleição, foi domingo a eleição, né? Passou segunda-feira, me dei ao luxo de ficar em casa descansando. Na terça-feira, eu já falei assim: eu já vou ir atrás de pleitear um lugar na mesa diretiva da Câmara. O que é isso? Na Câmara de Vereadores, existe uma mesa diretiva que são cargos que vereadores ocupam para administrar a Câmara Municipal. Tem o cargo de presidente, que é o ordenador de despesas, que é quem assina a caneta, que gere a Câmara. Hoje eu faço a gestão de mais de 80 milhões de reais da Câmara Municipal. É muita Assino, responsabilidade. muita responsabilidade. Tem primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente. Primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário. Quando a gente venceu a eleição, eu já sabia que dessa mesa diretiva fazia mais de 10 anos que nenhuma mulher sentava na mesa diretiva da Câmara. A última foi... Absurdo isso, né? Absurdo. A gente sabe que a mulher participar, Érica, da votação é algo recente. Faz 94 anos que a gente não podia nem participar, né, da eleição. A gente vem de uma eleição de 2016 sem nenhuma mulher eleita para a eleição de 2020, com 2 mulheres eleitas. Depois da eleição de 2024, 5 mulheres eleitas. Só que desde 2012, desculpa, foram 10 anos. Desde 2014, com a Marli Martins, foi a última mulher que ocupou um espaço na mesa diretiva da Câmara. Depois disso, ninguém mais ocupou esse espaço ali. Então, passou a eleição, eu falei, eu vou trabalhar para ser a primeira secretária. Os cargos mais importantes, de mais relevância, é o da presidência e do primeiro secretário, porque ambos assinam juntos os documentos e os papéis. São responsáveis por tudo aquilo ali. Isso, o ordenador de despesa é o presidente, é a presidência, né? Mas o primeiro secretário assina nomeações, assina um monte de coisa junto com a presidência. Então, eu falei, eu tô chegando agora, vamos lá com calma, né? E fui pleitear a primeira secretaria. Aí é bastidor. Você conversa com um, você conversa com o outro. Eu fui almoçar com o vereador, tomar um café com o outro e tudo pedindo voto para eu ser primeira secretária na eleição. Tem uma eleição lá dentro. Existe uma eleição da eleição. Exato. Então, no dia 1º de janeiro, foi feita a posse dos vereadores e do prefeito. Então, os vereadores tomam posse e nós que damos posse ao prefeito.
Olha só que legal, Então, né? tudo começa no legislativo. Eu falo que é o primeiro poder do Estado. Então, o executivo executa o que está na lei e o judiciário julga o que está na lei. Então, tudo começa no legislativo. É a função mais importante que nós temos na sociedade. É ali que começa tudo, cria tudo. Que começa tudo. Então, a gente toma posse, a gente faz a eleição da mesa diretora da Câmara e eu fui eleita primeira secretária da Câmara Municipal, né? E também única mulher da mesa, e depois de 10 anos sem nenhuma mulher está na mesa da Câmara. Passaram-se 3 meses, o presidente eleito foi afastado pela justiça, porque ele já estava há um determinado número de mandatos consecutivos, né? Foram 8 anos sendo presidente, a justiça entendeu que não poderia mais ser reeleito e o cargo entrou em vacância, que a gente fala. Quando entra em vacância, tem que ter uma nova eleição. Aí eu já estava com 3 meses de primeira secretária, houve procura dos vereadores, mas você já é a primeira secretária, vai para presidente, né? E já fomos costurando, já entendi que eu estava pronta para assumir, já entendi como que era a dinâmica da casa, já né? estava entendendo como funcionava. Já entendi como funcionava, conversando com os vereadores, tive o apoio do presidente que foi afastado, né? E da maioria dos vereadores. Tivemos 4 candidatos a essa eleição, e eu fui a mais votada entre os 4 candidatos e fui eleita a primeira mulher presidente da Câmara. Isso no dia 23 de março de 2025. E aí, então, a gente fez agora 1 ano e pouquinho de mandato, trazendo inovação, trazendo um olhar feminino. E nós, mulher, nós damos conta de tudo. E vamos pra cima. Vamos pra cima. A gente não tem desculpa, né? A gente faz mais de uma tarefa ao mesmo tempo, nós somos multitarefa sim, a gente vê uma cobrança muito maior do que de homens. Sim. A gente sabe que isso é real, isso existe mesmo. Até porque tem poucas mulheres nesse cargo. Na verdade, aqui em Maringá nunca teve. Mas nessa mesa, você está me falando que são poucas mulheres. Então, a cobrança é muito. Vezes, eu percebo assim. Eu não sou do mimimi, tá? Eu não gosto de desculpa, não sou de levar a função de mulher com mimimi. Não gosto. Eu sempre que trabalhar, ser protagonista e ter resultado que a gente estiver fazendo. Mas um fato é que a tolerância às mulheres é muito menor do que a tolerância dos homens. A gente percebe que a cobrança em cima da mulher é muito maior. Então, vírgulas das mulheres são um grande problema. E grandes problemas dos homens são relativizados. Isso é realidade, né? Não sei se você percebe você deve isso. ter sentido muito isso na hora que você sentou na cadeira de presidente. Sinto até hoje, né, Érica? A gente percebe aí as pessoas tendo um olhar muito intenso e muito próximo da Câmara, que nunca teve na história da Câmara, também na história recente da Câmara. Mas tá tudo bem, eu não me importo de prestar conta, não me importo de ter que responder MP, de responder observatório, de responder à imprensa, não me importo. Nós somos mulher, nós damos conta do recado sim, pode mandar aí que a gente faz o que tem que fazer e continuamos trabalhando, respondendo o que tiver que responder. Né? E aquilo que eu estava conversando com você antes aqui, porque eu acho hoje que você é uma pessoa, uma das mais atuantes, vereadoras mais atuantes que eu já vi aqui em Maringá. Eu moro em Maringá faz 28 anos, então já tem um tempinho, né, que eu tô aqui. E o que eu vejo é você estar em todos os lugares. É uma pessoa acessível, é uma pessoa que todo mundo consegue conversar, chega em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Isso também, meus parabéns, é diferenciado. Obrigada, viu? A gente trabalha muito e se dedica muito para poder corresponder às expectativas. Até 1 ano e meio atrás eu não tinha mandato, era um sonho na minha vida. Então agora que eu estou com mandato, eu preciso agir de acordo com a minha consciência, conforme como eu acredito que é o mais adequado. Então, político não tem que ter medo das pessoas. O político tem que estar onde as pessoas estão. A gente tem que sair do ar-condicionado, sair do gabinete, ir até os bairros das pessoas, ouvir suas reivindicações, estar onde as pessoas estão, porque é daí que surgem as ideias de proposições de lei, de indicações, de requerimentos. É daí que a gente conhece a realidade, né, das pessoas e busca como poder contribuir. Então, o político tem que se esconder. O político, para mim, tem que arregaçar as mangas e tem que trabalhar. E a gente tem se dedicado bastante para isso. E é justamente dessa forma que você está me falando que são criadas as leis, né? Porque a gente pensa assim, que a lei ela já surge, né? Surgiu na sua cabeça e de repente essa aí já está no papel, virou lei. E a gente sabe que não é bem assim. Me conta, como é que nasce uma lei lá dentro da Câmara? Olha, é legal a gente poder falar sobre isso, porque é muito comum as pessoas falarem assim, mas Jô, como é que tá a prefeitura? Eu fiscalizo a prefeitura, mas eu fico na Câmara de Vereadores, né? Não sei direito. Existe uma função legislativa e uma função executiva, né? A gente precisa
ter claro qual que é as atribuições de cada uma. E no legislativo, a gente tem a esfera, assim como no executivo, a gente tem a esfera municipal, estadual e federal. Então, a gente tem leis e normas de nível municipal, leis e normas de nível estadual e leis e normas de nível federal. Eu falo que o vereador é o cargo mais importante que tem, porque somos nós que fazemos as leis de abrangência municipal e as pessoas vivem nas cidades. Então, a gente precisa deixar a cidade boa para as cidades. São as leis do nosso dia a dia. Do dia a dia, de burocracia, de desburocratização. Ele tem um mandato muito atuado nisso, né? Então, primeira coisa, como que funciona aqui em Maringá? Cada vereador tem a função de assessor parlamentar, que é o seu assessoramento mais político, no sentido de ideação de projetos, de assessoramento, de redação, essas questões mais teóricas mesmo. Então, surge uma ideia, aí cada vereador tem sua forma, né, de encontrar soluções, e a gente vai, então, fazer um protocolo no sistema nosso lá, dizendo que nós queremos fazer uma lei, assim, assim, assado, o objetivo é esse, colocar justificativa do que porque a gente quer, né? Tem gabinetes que já levam a lei mais estruturada, já protocola ela mais estruturada, outros mais crua, e aí a Câmara vai ajudando a redigir esse processo. Existe essa situação da Câmara ajudar. Ajuda. Nós temos um setor que é o setor de assistência legislativa, né, que faz parte da diretoria, que é a DAL, em que é uma divisão que trabalha a parte da nossa legislação. Primeira coisa é saber se daquela lei já existe uma lei sobre aquele tema. Então, olha só, a gente precisa identificar em todo o banco de dados da história da lei municipal se aquela lei já existe ou se ela não existe. Então, são mais de 13 mil leis hoje que existem. Então, e hoje está tudo já digitalizado, está online. Está online até a página 2. Aí é bom a gente poder falar sobre isso. Porque, assim, foi digitalizado, sim, as legislações, não são todos os processos e documentos de leis que estão digitalizados, e eu tenho um projeto para digitalizar 100% da Câmara, principalmente para deficientes visuais terem acesso, né, aos documentos. É feito, então, a primeira coisa, essa pesquisa do arquivo, né, da Câmara. E aí eu já identifiquei, no primeiro mês quanto presidente, eu já identifiquei que havia uma falha sobre a forma como se acontecia essa pesquisa. Por exemplo, a gente tem um prédio público. Vamos dizer que esse copo aqui é um salão comunitário, certo? E aí você foi vereadora lá em 1900 e bolinha e você deu um nome para esse salão comunitário localizado na rua X. Aí depois você já saiu, não aposentou, não é mais vereadora, aí eu assumi como vereadora. E aí eu falo que eu quero nomear aquele espaço comunitário na região tal. A pesquisa do arquivo nosso, atualmente, ela é feita por palavra-chave. Então, se naquela época escreveu como salão comunitário e eu tô chamando agora de espaço comunitário, ele não entende que é a mesma coisa. Ele vai entender que é um novo próprio público. Então, já aconteceu de eu estar presidente, em 3 situações, o mesmo prédio público ter o mesmo nome. Ter nomes diferentes, desculpa, o mesmo prédio, nomeados diferentes. Pessoas foram passando e foram nomeando. Então, assim, é uma falha nisso que eu disse, sim. Eu sou focada na solução. Eu não sou focada em corrigir o problema. A gente vai corrigir o problema, sim, mas nós vamos resolver esse problema para ele não acontecer mais. Isso era o primeiro mês meu lá, Érica, como presidente da Câmara. Eu falei, gente, vamos então mudar a forma de fazer essa pesquisa dentro da Câmara? Em vez de usar palavra-chave, a gente pode colocar uma IA, que faz uma pesquisa por contexto e que aí ela vai conseguir identificar do que você está falando. Exatamente, se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa. Entendi. Então, a gente está em processo de tramitação, né, de contratação, que é muito burocrático. A gente que é empreendedor que tem as coisas para ontem, né? E até hoje a gente não conseguiu, de fato, efetivar e contratar a IA para isso. Mas está no processo aí para a gente poder conseguir implementar, para a gente poder ter essa solução. Então, é feita a pesquisa lá e vê se pode tramitar, se não pode tramitar. Já coloca quais são as legislações relacionadas sobre esse tema, que pode ter uma relação ou não, para a gente entender se tem até pra algum saber artigo. Se não tem conflito, né? Isso, às vezes algum artigo ele pode repetir aqui e ali, né? Certo. Aí depois, ela faz feita essa redação, faz a pesquisa, ela vai para um parecer jurídico. Para o jurídico avaliar se ela está legal, do ponto de vista legal mesmo, de legalidade da legislação, se ela é constitucional ou não. Por quê?
tem muitos projetos que eles não são de competência do vereador. Eu não posso criar uma despesa para o executivo. Executivo, você vai criar uma OBS em cada quarteirão da cidade. Eu não posso fazer isso. O vereador não pode criar uma despesa para o executivo, para o prefeito cumprir. Entendi. Ele não pode. Então, se for uma lei que está inconstitucional, que tem algum vício de iniciativa, como esse é um exemplo, ou que tem algumas outras questões, o parecer jurídico vai apontar com toda a jurisprudência, com todas as situações, para a gente prosseguir a tramitação. Então, tem o parecer jurídico, daí vai para as comissões da Câmara. A gente tem 3 comissões permanentes e outras comissões temporárias em que os vereadores compõem essas comissões e eles vão dizer se aquela lei pode ou não continuar. A primeira é a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai ver se essa lei está constitucional ou não, se ela pode seguir a tramitação ou não. Senão ela já para ali. Senão já para ali, volta para o gabinete do vereador, ele vai arquivar, ele pode até pedir um rearquivamento, né, uma reanálise desse projeto, mas tem que fundamentar O porquê. o porquê. Então, se ele passar na CCJ, ele vai para a CFO, que é a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. Depois da CFO, ele vai para a CPG, que é a Comissão de Políticas Gerais. Tem algumas leis que precisam passar pela Comissão de Educação, Temporária de Educação, Comissão Temporária de Segurança Pública, Comissão Temporária de Saúde. Hoje foi aprovada a Comissão Temporária da Agricultura. Então, aí são outras comissões. Dentro das comissões, os vereadores podem pedir vistas para poder estudar melhor o projeto. O vereador pode pedir parecer para conselho municipal. Por exemplo, se é uma lei que muda a diretriz viária da cidade, vai para o comitê do CMPGT, que é a Política Territorial do Município, que é um conselho municipal formado pela sociedade civil, formado pelo poder público, dizer se aquele projeto está apto a tramitar ou não. Aquele conselho vai aprovar ou não aquela lei, vai fazer um parecer sobre aquela lei, aí ele volta, aí pode ser que tenha que mandar o mesmo projeto para outra comissão, outro conselho. Então, isso tudo pode demorar mais de um ano para acontecer. Em um projeto complexo, em um projeto mais simples, ele tramita muito mais rápido. Por exemplo, nós estamos agora, seguimos a utilidade pública para a Ampec Maringá. Nós vamos colocar o Arraiado Empreendedor, que é um PEC que organiza, no calendário do município. São projetos mais rápidos de tramitar. Então, a gente já consegue ter um fluxo mais rápido. Mas, dependendo da complexidade, demora meses, até mais de ano. Então, até porque ele tem que, às vezes, passar por várias comissões. E esse Perfeito. vai e volta... Essas 3 comissões que eu falei é obrigatório. CCJ, CFO e CPG, Comissão de Constituição e Justiça, Folha de Orçamento e Políticas Gerais, ela é obrigatória. Passar. Todos os projetos de lei têm que passar por lá. Mas como que faz, então, o regime de urgência? Quando é um assunto de importância relevante ou porque tem algum prazo que eles precisam fazer, eles podem pedir urgência, mesmo antes deles passar pela comissão. Aí os presidentes das comissões, durante a sessão, vão dar o parecer verbal para tramitação. Se a CCJ disser, não, esse projeto aqui, ele não pode tramitar, e ele dá parecer verbal negativo, pronto. Derruba o projeto, ele não continua nem no plenário. Entendi. Né? Então, ele precisa ter um X assinaturas para conseguir tramitar na Câmara. E aí, depois que aconteceu tudo isso, passou por todas essas sessões, vamos dizer assim, a hora que essa lei está pronta... Depois que ela passa por todas as comissões, ela está com a pasta pronta, atestada que ela... Tem um ponto antes disso. Você faz o projeto, você protocola o projeto, ele precisa ser lido em plenário. Ele precisa ser lido em plenário, dizendo que foi lido antes de tudo isso. Então, aí tem lá uma pastinha que tem a certidão que foi lida em plenário, a pesquisa legislativa, tudo. Aí ele fica pronto para pautar. Aí é um ato da presidência colocar esses projetos em pauta. Agora, aí é uma questão política, a gente tem que conciliar aí 23 vereadores. Bastante. Né? E a gente tem hoje mais de 90 projetos prontos para serem pautados, né? E a gente precisa aí ir fazendo um malabarismo para conseguir pautar tudo que a gente precisa para a cidade. Claro que a gente pauta mais rápido o que tem maior relevância para a cidade. Ah, com certeza. E pelo que você está me falando, que tem todos esses 90 aí para serem pautados, é muita coisa, né? E quanto tempo isso demora? Vamos dizer assim, chegou na sua mesa,
para isso ser pautado. Não é tanta urgência. Vai ficando. Vai ficando. Vai ficando. A não ser que o vereador peça, olha, isso aqui, põe isso aqui para mim, aí eu vou lá e atendo o vereador, coloco, né, encaixo, mas a gente tende a colocar os projetos que têm maior relevância, questões de saúde, questões de educação, de desburocratização, que é a minha pauta principal. A gente aprovou o Desenrola Maringá, de minha autoria, em que a gente desafogou mais de 2.000 processos de alvará que estavam parados na Cefaz. Então a gente modernizou e inovou no fluxo ali de trabalho para conseguir modernizar. Então, tudo é uma conversa. Os vereadores vão conversando, vão pedindo, a gente vai fazendo a política, né? Dizendo assim, atendendo espera o vereador um pouquinho, né? A gente não dá agora, então espera um pouquinho. É difícil, mas a gente tem conseguido aí atender os vereadores, né? Não temos tido reclamações quanto a isso, né? Quando eles têm alguma urgência, eles pedem pontualmente e eu vou atendendo. Certo. Majô, tem muito mais coisa que a gente poderia estar conversando aqui sobre isso. Mas já foi 20 minutos? Já foi o nosso tempo. E eu queria agradecer muito a você por estar aqui com a gente e explicando para nós como funciona, né? Porque as pessoas leigas realmente não sabem o que acontece por trás dos bastidores. Gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso público que está vendo e o que está acontecendo, os próximos eventos que tem aí para acontecer, o que você tem na pauta, o que você pode deixar aqui para nós. Olha, a gente está passando por um processo de inovação na Câmara Municipal. Eu sou, como a gente estava conversando, Érica, a primeira mulher da história presidente da Câmara. Eu tinha duas opções. Ou eu chegava presidente da Câmara e eu ia ser mais uma presidente que ia passar por lá, ou eu chegava e deixava minha marca. Então, estou deixando a minha marca de deixar a Câmara com visão, profissionalizando os processos da Câmara, né? A gente está inovando, modernizando, então tem muitas coisas boas para acontecer ainda aqui na Câmara Municipal, para a gente poder deixar esse protagonismo aqui. Eu quero aproveitar e fazer um convite aqui, ó. Seleciona algumas vagas, 5 vagas, né, do seu público, faça um sorteio, 5, 10 vagas, e vai um dia lá na Câmara conversar comigo, levar seu público, para a gente poder conversar um pouco mais no bastidor e nos aproximarmos, tirar mais tempo de dúvida com vocês. Vai ser um prazer receber vocês lá. Olha só, gente, que legal, hein? E que abertura que a gente está tendo aqui para poder conhecer realmente o trabalho de uma presidente da Câmara de Vereadores aqui de Maringá. Majô, muito obrigada novamente. Gostaria de agradecer ao público e estamos aí numa próxima vez com o quadro de Papo com a Lei. Até mais.